Vocês não têm noção do quanto esse momento aqui é especial. Porque essa mulher aqui, ela foi, assim, a minha primeira inspiração na musculação. Olha só que legal. Sério. Quem me acompanha sabe. Porque quando eu tinha, em média, 13 para 14 anos, eu era bem magrinha, pesava 38 quilos. Menina, eu pesava 40. Olha. Então a gente tava ali, ó. E quando eu entrei na academia, na época do Pânico, na Band, as Paniquetes. E o meu sonho era ter o seu corpo. A Juju Salimene era o meu corpo, assim, inspiração, o meu modelo. E o Guilherme, né, que é meu esposo e meu primeiro namorado, a gente já se conhece há 17 anos. Que legal. Ele me apresentou o esporte, a musculação. 14, né? E aí eu falei assim, Guilherme, se eu entrar na academia e começar a treinar, eu vou ficar com o corpo dela? Aí ele falou, vai. Toma malto, na época do malto, vocês lembram Malto, disso? Toma malta, albumina. Albumina, que você vai ficar. Vai ganhar peso. Foi isso, eu entrei na academia, desde então nunca mais parei, mas em todas as minhas histórias eu falo, gente, o meu sonho nunca foi ser Miss Olímpia. Meu sonho era ter o corpo de paniquete. Pior que é verdade. Que legal. E pior que é verdade. E anos depois, em 2018, eu fui no seu programa, que você estava trabalhando... No Legendários. Não. Não. Show do Esporte. Ai, eu fiz alguns meses. Aquele do Milton. Do Milton. Você foi quando foi as meninas lá de... Do Arnold. Ela foi campeã do Arnold South America. Aí ela foi convidada pra ir lá. Aí foi o Fabrício, foi o outra pessoa também do Strongman. O Fabrício 212. 212. Fabricinho? Isso. Sim. E ela foi também. Fui como a Wellness campeã da minha categoria. Caramba, Então, assim, legal. você talvez possa estar me conhecendo agora, mas eu já te conheço desde 15 anos atrás. Ai, obrigada, Isa, pelo carinho. Fico muito feliz. E aí você queria ter o corpo de paniquete e, pô, foi embora muito. Porque na época as paniquetes, assim, na época era algo fora da curva, mas hoje em dia é algo Hoje em dia normal. é mais comum. Eu olho as fotos dela antigamente e eu falo, meu, eu fiz cara legal, mas Sim, Era magrinha, hoje em dia cidade pra mim é grande, normal, né? assim, não é nada não fora. tinha muito tônus muscular, Não. tinha mais volume bruto, né? Mais volume. Era diferente, realmente. E eu passei por... Quantos anos você tem? 29. Eu tenho, É a mesma mesma idade. idade, A gente gente. tem a Olha, mesma- eu eu que sou também. velha do negócio. Parece. Eu fui assistir o Pânico uma vez, fui na plateia. Eu fiquei atrás do Emílio ali e eu fui pra ver a Juliana. E na época eu era magrinho, eu tava começando a treinar também. Eu tinha, pesava 60 quilos molhado. Cara. Eu lembro até hoje a cena dela entrando assim, tava com um biquíni rosa. Aí eu olhei e falei, meu Deus, como ela é grande. Eu tava apaixonada. Como ela é desde aquela gigantesca. E assim, na época, você vê, hoje Ela é era uma das muito maiores da época, se não a maior. Era Sim, maior, não, eu era é. maior, sabe? Porque era só eu que treinava, que, né, fazia musculação. Aí eu cheguei e as meninas não sabiam nem o que era muito, sabe? Aí, nossa, mas o que você faz? Aí eu falei, eu vou na academia, sabe? Tipo, coisa assim, sabe? Ninguém tinha muita noção, porque a noção de mulher musculosa daquela época era a Feiticeira, lembra? Sim, lembro. A Joana Prado e tal. É. E teve uma época que ela ficou muito grandona. Aí o pessoal não achava que mulher não conseguiria ficar forte de uma Musculosa, forma legal, sabe? Então, aí começou, né, essa movimentação, a mulherada, né, sempre falava, queria saber o que eu fazia e tal. Então, Legal. é legal, né, isso, Que né? doideira. E o pior que, assim, é muito surreal, porque eu falando, parece que eu tô puxando sardinha do seu lado. Mas o corpo da Juju era o mais bonito pra mim. Era o seu e o da Dani Sim, Bolina. sim. Que era A Dani os maiores. treinava Era os também. maiores, eu fiz mais pra academia, assim, né? Realmente. E quando você decidiu, falou, eu vou competir. Você levou muito a sério, você viu que já... Levou tão a sério que, nossa. Sua primeira competição quando Até foi? ser atleta eu não levava nada a sério, gente. Eu treinava, malhava. Não vou falar nem treinava, eu sim. malhava, mas não fazia dieta. Meu café da manhã era Nescau com um biscoito maisena. Aí, nos primeiros meses de academia, eu ganhei 3 quilos. Aí eu fiquei super empolgada, né? E continuei. Mas fazia assim, sem compromisso, sem comprometimento, sem seguir uma dieta, um treino certinho. E aí, quando foi em 2015, o Guilherme me levou para assistir um campeonato de fisiculturismo no Rio, Mr. Rio, na época. Esse é bem conhecido. Se é da Sim, época, sim. você Tava lembra? muito Na cheio. época era bem conhecida. Sim. E quando eu vi as Wellness no palco, eu falei, meu Deus, Que lindo. que lindo, é isso que eu quero pra mim. Porque era um corpo de paniquete, porém Sim. um pouco mais sequinho, Sim. né? Com o abdômen mais marcado. marcadinho. E como o Guilherme já gostava muito de esporte, e eu também estava aprendendo a gostar, eu falei, gente, é isso que eu quero. E nessa época eu tava passando por meio que uma depressão, sabe? Tava muito triste, com a autoestima muito baixa, sem sentido. Uma menina jovem, mas não tava vendo sentido na minha vida. Sim. E aí eu vi no esporte
um caminho, né, que me tiraria, possivelmente poderia me tirar daquele momento que eu tava passando. Né? Uma motivação. Aí eu cheguei pro Guilherme e falei assim, Guilherme, eu quero competir. Isso a gente já era casado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você quer competir? Mas você briga comigo quando eu quero treinar de domingo a domingo, porque chegava final de semana, quando eu não era atleta, queria ir pro shopping, pro cinema, comer dar um rolê. E o Guilherme, assim, não, tem que treinar, desculpa tem que treinar. te cortando, mas parte de você querer começar na musculação foi também para estar mais próximo de mim também. Sim, com certeza. Já treinava na época, sim? Já treinava. Essa culpa é da Juju, tá? Não, mas tirar. também, entendeu? Você deu uma empurrada, você deu o último empurrão ali. Porque eu era aquele cara não quer ser igual ela vai pra academia. Pois é. E eu era aquele cara que treinava sábado, né? Às vezes domingo fazia Era o marombeiro, na época era o marombeiro. Isso aí. Aí eu gostava de sair, mas aí a gente começou a ficar cada vez mais junto por conta da musculação também. Exatamente. E assim, ela falou, quero competir. Se você sempre foi o coach dela, o treinador? Não, a primeiro momento eu arrumei um treinador, tanto de poses quanto um treinador para montar uma dieta e um treino para ela específico, porque eu sabia sobre dieta, sabia sobre treinamento, mas para mim... É outra coisa, ainda mais também, mulher. Né? Para homem. E outra, eu não sabia nada sobre o universo do fisiculturismo. Eu tive que, depois de um tempo, depois do segundo campeonato ali, começar a estudar por conta de algumas coisas que aconteceram. Né? A gente pegou alguns treinadores que eu, na época, já tinha uma noção, eu via os protocolos, eu falava, cara, isso aqui... Copia e cola. Tá errado, tá muito errado. Não, a história é que, se eu contar aqui o porquê que o Guilherme tomou a frente... Mas o que mais tem é coach que, tipo, passa uma quantidade absurda de eram coisas surreais. Hormônio, dieta também, manipulação, você vê que é copia e cola. O cara nesse caso não foi nem hormônio. Já que entramos nesse assunto, o cara passou 10 ml de clenbuterol. Ô, louco. Aí eu mostrei pro Guilherme, e o Guilherme falou assim, isso aqui tá errado? Você fala com ele que você não vai tomar isso não. 10 ml no dia? Pré-AEG. Tá louco. Pré-aeróbico em jejum. Aí eu perguntei, fulano, são 10 ml mesmo? Ele, não, pelo amor de Deus, se você tomasse isso, você poderia até morrer. Era como ml. Desculpa. Mas se pega uma menina que tá começando e não tem ninguém, já se ferra. Já nunca tomou clenbuterol, vai ver lá, 10 ml, puxa. Eu tomaria sem saber, porque eu nem sei, tipo, isso é uma coisa que eu não entendo. Esse foi um de vários episódios que tiveram que aconteceram. Responsabilidade. Então, gente, que absurdo. É isso que e convenhamos, né? O que mata é estimulante, não é hormônio, não. Sim, então eu logo me toquei e falei, cara, se eu quiser fazer um trabalho bem feito assim, logo quando ela vai explicar um pouco mais sobre a trajetória dela na ordem cronológica, mas assim que ela começou a competir, eu já vi que ela tinha um potencial muito grande, porque existe uma coisa que não dá pra você comprar, estrutura, genética e carisma também em cima do palco. O seu poder de persuasão em cima do palco, ele diz muito sobre você, ainda mais na categoria que vocês estão. Por exemplo, a Men's Physique, a Wellness, a Bikini. São categorias que em cima do palco você precisa ter um poder de persuasão muito grande. Tem que mostrar que você é o dono do pedaço. E ela tem natural. É um brilho, né? E no Olímpia ficou bem claro isso. É um negócio que é natural dela, entendeu? Então, naquela época eu falei, cara, essa menina aí, ela vai longe. Ela sabe disso. Sim. Eu não Fica sabia. Confortável no palco, né? Eu não sabia o que significava ser a melhor naquela época, porque a gente não tinha muito parâmetro. A gente não sabe, a categoria Wellness não tinha nem circuito profissional, não tinha nem Arnold ainda, tava tudo muito no começo. Tinha acabado eles criaram a categoria por conta das meninas da TV. Sim. Mas eu já sabia. Ela veio um pouco antes. Não veio, não existia. Ela passou a existir depois que a gente apareceu no Pânico. Sim, que as mulheres se identificavam com aquele corpo. Sim. Foi criada no Rio de Janeiro, Foi no Rio de Janeiro, baseada nessas, foi. meio que nas paniquetes de praia, e nas meninas de praia. Sim.